presépio para este ano encerrarmos nossas atividades de formação, referente ainda ao magistério do Papa Francisco, nestas séries Caminhando com o Papa Francisco, vamos hoje abordar este breve documento do Papa Francisco, chamado Admirabile Signum, ou seja, o símbolo do Natal a que estamos tão acostumados, que podemos ver em tantos lugares, que é o presépio. Numa carta apostólica de dezembro de 2019, o Papa discorreu sobre alguns elementos simbólicos muito interessantes e fez justamente este documento que hoje nós vamos conhecer melhor. Ele começa assim, no primeiro parágrafo. O sinal admirável do presépio, muito amado pelo povo cristão, não cessa de suscitar maravilha e enlevo. Representar o acontecimento da natividade de Jesus equivale a anunciar com simplicidade e alegria o mistério da encarnação do Filho de Deus. De fato, o presépio é como um evangelho vivo que transborda das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade daquele que se fez homem, a fim de se encontrar com todo homem e a descobrirmos que ele nos ama tanto que se uniu a nós, para podermos também nós unir-nos a ele. Então é justamente assim que o Papa Francisco começa, lembrando o gesto de Deus de vir, tornar-se humano, viver na carne humana a nossa vida e que veio como uma criança, através do sim de uma mulher, Maria, a Virgem que concebeu sem pecado. No segundo parágrafo, o Papa trata sobre a origem deste símbolo tão interessante e fala: a origem do presépio deve-se, acima de tudo, a alguns pormenores do nascimento de Jesus em Belém, referidos no Evangelho. O evangelista Lucas limita-se a dizer que, tendo-se completado os dias de Maria dar à luz, ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e o recostou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Jesus é colocado numa manjedoura que, em latim, se diz presépium, de onde vem a nossa palavra presépio. Ao entrar neste mundo, o Filho de Deus encontra o lugar onde os animais vão comer. A palha torna-se o primeiro colchão para aquele que há de revelar-se como o pão vivo que desceu do céu. Uma simbologia que Santo Agostinho, como outros padres da Igreja, já tinha entrevisto, quando escreveu: deitado numa manjedoura, torna-se nosso alimento. Na realidade, o presépio inclui vários mistérios da vida de Jesus, tornando-os familiares à nossa vida diária. Que coisa bela o Papa nos traz à tona a partir dos primeiros padres da Igreja, os filósofos, que compõem a sagrada tradição, uma das fontes da nossa sabedoria. E justamente ali está colocado Jesus naquele símbolo que está num coxo, chamado presépio, do italiano, ou do latim também, que naquele coxo é o lugar dos alimentos e que ali já simboliza que aquele menino será para nós, quando crescer,
também o nosso alimento. E de fato é até hoje, como palavra e como Eucaristia. Daí se celebra o Natal com tanta alegria, com tantos enfeites e com os presentes. Passemos agora à origem do presépio, tal qual entendemos essas pequenas imagens, estes cenários que compõem. A mente leva-nos a Grécio, na Valada de Ariete. Aí se deteve São Francisco, provavelmente quando voltava de Roma, onde recebera do Papa Honório III a aprovação da sua regra em 29 de novembro de 1223. Aquelas grutas, depois da sua viagem à Terra Santa, faziam-no lembrar de modo particular da paisagem de Belém. E é possível que em Roma o pobrezinho de Assis tenha ficado encantado com os mosaicos na Basílica de Santa Maria Maior, que representam a Natividade de Jesus, e estão próximos do lugar onde, segundo uma antiga tradição, se conservam precisamente as tábuas da manjedoura. Aí o Papa continua lembrando que, numa referência dos franciscanos, um livro chamado Fontes Franciscanas, com vários escritos de autores, inclusive contemporâneos de São Francisco, é narrado que ali em Grécio, 15 dias antes do Natal, Francisco chamou João, um homem da região, e pediu para concretizar o seu desejo. Ele queria representar o menino Jesus nascendo em Belém. No parágrafo 3º, o Papa continua com a simplicidade daquele Natal, daquele sinal no Natal. São Francisco realizou uma grande obra de evangelização e que existe até hoje. Como diz o Papa, o seu ensinamento penetrou no coração dos cristãos, permanecendo até nossos dias como uma forma genuína de repropor com simplicidade a beleza da nossa fé. Realmente, se olharmos o presépio com cuidado, veremos toda a beleza que há ali. O presépio é um convite a sentir e tocar a pobreza que escolheu para si mesmo o Filho de Deus na sua encarnação. Embora o Natal seja um momento de muito consumismo, de muita festa, é necessário que cada um de nós lembremos também dos mais pobres, dos mais necessitados, tanto materialmente, os que estão nas periferias geográficas, como espiritualmente, aqueles que estão nas periferias existenciais, aqueles que se sentem abandonados, fracos, sem fé e que sofrem muito. Depois, a partir do 4º ponto ali colocado, ou seja, o 4º parágrafo, o Papa diz: gostaria agora de repassar os vários sinais do presépio para aprendermos o significado que compreendem. Em primeiro lugar, representamos o céu estrelado na escuridão e no silêncio da noite. E aí ele fala que não é apenas uma representação da cena que conta o Evangelho, mas é uma oportunidade de vermos a luz de Jesus que pode penetrar e acabar com a escuridão em nossos corações. E nos ajudará a responder essas perguntas existenciais de sentido: quem sou eu? De onde venho? Por que nasci nesse tempo? Por que amo? Por que sofro? Por que morrerei? Foi para dar uma resposta a estas questões que Deus se fez homem, se fez luz para apagar toda a escuridão. E o Papa acrescenta: merecem também referência as paisagens que fazem parte do presépio. Muitas vezes aparecem representadas as ruínas de casas e palácios antigos que, em alguns casos, substituem a Gruta de Belém, tornando-se a habitação da Sagrada Família. Não sei se vocês já viram
Alguns lugares a gente encontra um presépio, principalmente bem simples, com a Sagrada Família. Em vez de estar ali na cena da Gruta de Belém, existe como que uma construção em ruínas. Parece que essas ruínas se inspiram na Legenda Áurea do dominicano Jacopo de Varazze, do século XIII, que ali ele conta sobre uma lenda que haveria um sinal visível para toda a humanidade decaída quando uma virgem desse luz a uma criança que viria para ser o salvador do mundo. No sexto parágrafo, o Papa lembra que nos nossos presépios costumamos colocar muitas figuras simbólicas. Em primeiro lugar, as de mendigos e pessoas que não conhecem outra abundância, a não ser a do coração. Também estas figuras estão próximas do menino Jesus de pleno direito, sem que ninguém possa expulsá-las ou afastá-las de um berço, de tal modo improvisado que os pobres ao seu redor não destoam de modo algum. Ao contrário, acentua o Papa, os pobres são os privilegiados deste mistério. E um muito próprio de todo o presépio é a figura do pastor. O pastor representa ali o povo humilde, o povo que precisava trabalhar dia e noite, perdia algumas situações até sagradas, porque estavam no campo, eram considerados impuros, mas foram os primeiros a ser chamados para conhecer aquele momento da noite feliz do nascimento do nosso Salvador. Muitas vezes as crianças, mas os adultos também, lembra o Papa, gostam de acrescentar no presépio outras figuras que parecem não ter nenhuma relação com as narrações do Evangelho. Contudo, essa imaginação pretende expressar que, neste mundo novo inaugurado por Jesus, há espaço para tudo que é humano e para toda criatura. Do pastor ao ferreiro, do padeiro aos músicos, das mulheres com a bilha de água ao ombro às crianças que brincam. Tudo isso representa a santidade do dia a dia, a alegria de realizar de modo extraordinário as coisas de todos os dias, quando Jesus partilha conosco a sua vida divina. Eu me lembro bem que minha avó, às vezes no presépio, colocava soldadinhos que nós usávamos para brincar. E nós estranhávamos, perguntávamos, vovó, mas tinha soldadinhos no tempo de Jesus? No caso, soldados de guerra, com equipamentos do século XX. E ela dizia, sim, meu filho, eu coloco esses soldadinhos porque o presépio representa tudo o que há no mundo. E se há guerra no mundo, também temos que colocar, mas pedindo a Jesus para acabar com ela. Aqui do Evangelho Gáudium, no número 286, relembro essa frase tão bela que o Papa conta, que nos remete à cena do presépio. Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com os pobres paninhos e uma montanha de ternura. É esta ternura que nós precisamos ter no Natal. Nos envolvemos muitas vezes no estresse das compras, das festas, de tantos momentos que temos que participar, e é importante, de confraternização com amigos, pessoas do trabalho, com os parentes. Mas às vezes falta a ternura do coração, adocicar a alma, relembrar como o Papa fez das memórias antigas, ser parte do Natal, estar dentro do Natal, colocar-se naquela cena. Temos que parar algumas vezes e rezar diante do presépio. Rezar com a Sagrada Família. Estar ali com os pastores, com todos que estão presentes. Parece impossível, mas é assim em Jesus. Deus foi criança e, nesta condição, quis revelar a grandeza do seu amor, que se manifesta no sorriso e nas suas mãos estendidas para quem quer que seja. Está ali o menino Jesus, de braços abertos,
para nos receber e para acolher tudo que nós possamos colocar para Ele. Nossa vida, nossas misérias, nossa tristeza, nossas alegrias, nossas boas memórias, todo o nosso viver. O Salmo diz: Ele é minha rocha. E é ali, naquela pequena criança que cresceu, que pregou, que fez o divino sacrifício para nos salvar, que nós podemos construir a nossa morada. O Papa também lembra dos presentes trazidos pelos reis magos, o qual a gente acrescenta a cena próximo ali da festa da Epifania, em 6 de janeiro. Esses presentes no presépio têm também um significado alegórico. O ouro honra a realeza de Jesus. Jesus é rei. O incenso, a sua divindade. Jesus é o nosso sacerdote, sacerdote da humanidade. E a mirra, a sua humanidade sagrada que experimentará a morte e a sepultura. Ali colocada como se fosse uma profecia, que também nos lembra que Jesus é profeta. E todos nós também, seus seguidores, desfrutamos de sua realeza, desfrutamos e participamos de seu sacerdócio régio e também, ao nosso modo e em cada tempo, temos também que ser profetas. E o Natal é o momento da profecia da alegria, da profecia da acolhida a todos indistintamente, ricos e pobres, felizes e infelizes, doentes, sadios. Todos nós precisamos estar juntos. Ao fixarmos esta cena no presépio, somos chamados a refletir sobre a responsabilidade que cada cristão tem de ser evangelizador. Cada um de nós torna-se portador da boa nova para as pessoas que encontra, testemunhando a alegria de ter conhecido Jesus e o seu amor, e o faz com ações concretas de misericórdia. É momento de ações concretas. Temos que ser solidários com quem precisa. No número 10, o Papa lembra que diante do presépio a mente corre de bom grado aos tempos em que era criança e se esperava com impaciência o tempo para começar a construí-lo. Estas recordações introduzem-nos a tomar consciência sempre de novo do grande dom que nos foi feito, transmitindo-nos a fé, e ao mesmo tempo fazem-nos sentir o dever e a alegria de comunicar a mesma experiência aos filhos e netos. Não é importante a forma como se monta o presépio. Pode ser sempre igual ou modificá-la a cada ano. O que conta é que fale a nossa vida, lembra o Papa Francisco. É importante que ali seja uma mensagem. E, por fim, assina o Papa, quando assim termina o documento. Na escola de São Francisco, abramos o coração a esta graça simples. Deixemos que do encanto nasça uma prece humilde. O nosso obrigado a Deus, que tudo quis partilhar conosco, para nunca nos deixar sozinhos. E ali finaliza, dado em Grécio, no Santuário do Presépio, a 1º de dezembro de 2019, 7º do meu pontificado. Assina o Papa Francisco, exatamente neste lugar que ele se refere, onde se construiu um templo para lembrar aquele momento histórico que, em 1223, São Francisco resolveu fazer aquela representação da Gruta de Belém. Se você quer ler o documento na íntegra, é um documento muito rápido de se ler. Ele é muito breve. Procure em nosso site paroquiacristoreice.com.br em downloads.
Ali no menu tem a seção downloads, você encontrará a indicação desse documento e clicando baixará no formato PDF. Estamos aqui para em tudo a mais servir, para a maior glória de Deus. Desejamos, em nome do Forânima, Serviço de Formação Paroquial, que também cuida da animação, um Natal muito feliz, com todos aqueles que você ama, do fundo do coração, que você saiba rezar, retomar a cada dia a palavra de Deus. O Natal é um tempo para nós abrirmos o nosso coração e, através da Bíblia aberta, colocarmos ali tudo o que sentimos em oração para ler e depois ouvir em silêncio a palavra de Deus. Um Feliz Natal!